joelhos no chão, coração arrependido, Pai, eu venho. Nesse instante, Pai, quero falar, quero ouvir a tua voz. Fala comigo, já faz um bom tempo que o meu pecado me separou de ti. Jésus, Lobananga, Papa, pardon. Maria Santana Colombe Sabiso Makasi. Ce qui se passe, c'est que ma maman va zo maluka. Désolé la maman Alicia. Femme de la vie, femme de la Experimentamos todos em nome de Deus. Podemos aplaudir fortemente para o Senhor. Aplaudimos fortemente para o Senhor. Mas é para o nosso Deus. Aplaude fortemente para o Senhor. Deixa que o nosso Deus abençoe. Os nossos irmãos, os músicos estavam no princípio. Queremos anunciar o princípio do nosso programa. Da obsessão. Do óbito. Através da serva de Deus que acabou de nos deixar. Mamãe Aisha Dongo Sadila. Pastora. E Kutami Awa. Por isso que nos encontramos aqui. Deixa que Deus abençoa. Começando de noite até esta hora que nos encontramos aqui. E fechamos nossos olhos para nos
Porque Deus é quem dá. E Nzambe mutazwaka. E Deus é quem E recebe. todito tika siko na maboko na Nzambe. Queremos deixar este momento na mão do Senhor. Nyonso eko déroulé na sika oyo. Tudo que vai se passar, Ele kana sena ngolo na Nzambe. que passa na graça do Senhor. Azala alfa ne Que bandeli. Ele esteja alfa, Aumela na biso lokola Emmanuel. que esteja conosco Mpe Emmanuel. asukisa na biso lokola Omega. E finda conosco como Ômega. Tokangi miso na biso. Fechamos nossos olhos. Topesi Nzambe merci. Agradecemos ao Na Senhor moma lokola boye. por este momento. Moma ya pasi makasi. Momento de dor. Omiteme za kozoka. Os corações está Mais partido. Bible elobi na Epesi lokumute. Não te agradou. Na makanisi na biso. Nossos pensamentos Epesi lokumute. não te agradou. Lolenge akomona. A maneira de Epesi lokumute. não te Senhor. Yoka biso mawa. Tenha misericórdia Na de nós. bapropos biso za. Não nos olha como Toza bafrako liboso na yonkolo. fraco diante de ti. Limbisa biso. Perdoa-nos. Bakila na yo Yesu. Sangue. Esopa na no esika. Recebemos a plenitude do Espírito Santo. Posa yo tokoki kosala eloko moko te. Sem Ele não podemos fazer nada. Oui, Molimo mo santo. O Espírito Santo Azala na direction mayenga que nyonyi. esteja na direção deste Amema mundo. biso na wenge na ye. Nos leva na sua forma. Oriente biso. Nos orienta da sua forma. Saint-Esprit. Espírito Santo. Oh, toza na posa na Estamos à wesika. necessidade de ti neste lugar. Molimo mo santo. Espírito Santo. Ponja na wesika. Pensa neste lugar. Ngolu na ye sopa na. Sua graça que seja Pesa derramada. biso makoki. Dá-nos apoio. Pai. Tobiangi yo. Pedimos. Umela kati na biso nzambe na bobo. Demora dentro de nós. Tobiangi yo kolo. Nós pedimos. Kembo na yo ekitawa. Sua graça desça neste lugar. Pole na yo umela resiko yo za. Mais rôle ya ko témoigner. Mas o rolo de testemunhar. On va témoigner dans combien de minutes via Maman Isha. Vai testemunhar quantos Toute minutos sa a vie vida da mamãe Isha. était consacrée dans l'œuvre de Dieu. Porque a vida dela foi consagrada na obra do Senhor. Une hérité il faut kokate. Mesmo que dá uma hora de tempo não vai dar certo. C'est-à-dire que tant yo ko témoigner. Quando você vai La testemunhar, sagesse on va pesa yo. a sabedoria que Deus te deu. On connaît biso l'essentiel mais Vamos profond. falar o essencial e profundo. Pour témoignage ko édifier pe biso. O testemunho que vai nos edificar. Et témoignage Testemunho ya ba o ba banana Isha. daqueles que O começam ba a yeba mamãe Isha na ba origine Isha, na a mamãe Isha bandeli. na sua origem, no princípio, que estão dentro de nós. Ba koma na bango tozana ngo ba o ba ma Nós vivio qui fait la Maman Isha estamos, que sentaram também com a mamãe Isha dans le ministère. no ministério, Awa pe na Luanda aqui em Luanda, na ba relation pe boye. na relação, Relation ne mingi kaka yango makamana za. a relação mais forte Alors, na obra do Senhor. Ndeko na biso aza na table. O nosso irmão Na está na entrée. mesa, na entrada, Otande te soko za na não l'état tarda toli se déjà há pour otiki testemunho, kombo. vai já deixar o nome lá. So ekomi tango yango to bengi. Chegar o momento, vamos chamar. Et oleki po otatola. E vais passar para testemunhar. Et ekozala malamu mingi. E vai ser muito bom. Alors toza déjà kokima mwasi manatango. Estamos atrás do tempo. Mais programme na biso eza jusqu'à ce que soki connexion ekomi possible. O nosso programa se há ngai nazalaka kobeta miziki ya mokili bandeko mpe bana kala bayebi na nzela ya papa manyanga na mama Isha ngai nakota na nzela nzambe ntango nayokiselinga mpasi malgré nazalaka sio na meya te na ndenge ya eglize me na bomoko toza na nzambe amen ntango nabalani yo totie yomeli kenya yo yaninyaka mawape pasi yandimi kokoma lisomo eloko yo mosala nana te ya moto omeli na bosatu yema ntango nazalaki na masumu yawe nanga ozina yo osipeza esika na ngayo wapena komi mosantu tika lelo ayebisa ye ojeziti yetukuma Yolati elamba ya mosali
te ezanga yona meritaki sene yo ozalite na bongola motema tompe na yeba yo nano mekasi tango nazalaki na masumu basi yo bimeliwa ozwi mpenza esika na ngayo kaka nakomi bosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi Que Deus abençoe os nossos músicos. Ok, tu precisa atenção na biso. Temos a nossa atenção. Ça, ça y est, por favor, por favor. Então, on a essayé pour vous aller sur le micro, c'est que les alamans m'ont minute. Tu combien de temps, mon soussou? Chegamos no outro tempo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Senhor. Queremos chamar uma pessoa. É um homem puissant. É um homem poderoso. Moko yabatata. É dos pais. Ele é que vai receber a palavra. E a palavra dele vai preparar tudo que vai se passar. Vai preparar a pregação. Vai preparar os testemunhos. Vai preparar a apresentação da mamãe que estão a fazer na palavra do Senhor. E ele tem a palavra. É habilidade para falar para nossa mamãe. Vamos sentar. É uma graça. Honneur, privilège. E honra, privilégio para mim. Pendant quelques 2-3 minutes. De receber a palavra em 2 a 3 minutos. En rapport avec servant de Dieu, pasteur Aïcha. Segundo a nossa serva, mamãe pastora Aïcha. Nous avons 2 témoignages pour la pasteur Aïcha. Eu tenho 2 testemunhos para mamãe pastora Aïcha. Premier témoignage. Primeiro testemunho. Pasteur Aïcha. A mamãe Aïcha. Azali moi na classe. Ele é uma das minhas alunas. Eu sou diretor da École Internationale d'Évangélisation. Eu sou diretor da Escola Internacional.
Évangélisation aqui em Angola. Et ça fait 22 années que l'école est allée. Vai há 22 anos que há a existência dessa escola. Et c'est l'une des écoles bibliques officiellement reconnues par le gouvernement angolais. É a escola bíblica reconhecida no governo angolano. Pastor Aisha. A pastora Aisha. Azalaki 3e promotion à l'école. Ela foi a terceira promovida da escola. 2e promotion à l'école. A segunda. Et quand classe e quando eu dizia minha aluna, c'est avec beaucoup de douleur dans mon cœur. Há muita dor no meu coração. Elle a fait 9 mois dans mes pieds. Ela fez 9 meses nos meus pés. Essa formation a 1 jour, 2 jours, 2 não é uma formação de 1 dia, de 2 dias, 2 meses, não. 9 mois. 9 meses. Chaque jour dans ma boca. Todos os dias na minha mão. Dans la formation. Na formação. Pendant 9 mois. Durante 9 meses. Et c'est la première femme servante, non la deuxième femme servante dans le Rwanda qui a été formée après Pasteur Albertina et à l'église Peniel. É a segunda serva formada depois da pastora Albertina. La première femme servante na formée est Pasteur Albertina et à Peniel. A primeira mulher foi a mamã pastora Albertina. Église Peniel. Da igreja Peniel. Et la deuxième femme. E a segunda mulher. Pasteur Aisha. É a pastora Aisha. 9 mois chaque jour dans ma boca. 9 meses nas minhas mãos. Et ce que je retiens, o que eu vi, c'est Moko na étudiante intelligente. É uma das alunas inteligentes. Non seulement intelligente, mais disciplinée. Não sou inteligente, mas disciplinada. Para mim, naza papa. Eu sou pai. Naza maître naï. Sou mestre dela. C'est une servante de Dieu très bien formée. É uma serva de Deus muito formada. Et passe na ngai ezali lokola investissement moko ministériel au salaki. A minha dor é investimento do ministério que foi. Voilà le premier témoignage. É o primeiro testemunho. Le deuxième témoignage. O segundo testemunho. C'est les 3 premières femmes servantes oyo ngana lancé aqui na Luanda como a grande prédicatrice. A terceira serva que eu lancei aqui em Luanda. Lokola bateia basi. Como uma pregadora de mulheres. Aisha. A mamãe Aisha. Evangelista Débora. E a evangelista Débora. Na pasteur Chantal Leslie. E a mamãe pastora Chantal. Ezali basi ali bosso les autres zana ba te ya basi belé ba pasteur belé mais les premières prédicatrices ya basi ezali Aisha na evangeliste Débora na Chantal Leslie. São as primeiras as pastoras que eu lancei, a mamãe Aisha, a mamãe Débora. Et a como aqui une prédicatrice de référence dans Luanda. Ela tornou uma pregadora de referência cá em Angola. Essa atividade que a base com a salama Aisha zanaka. Não tem nenhuma atividade das mulheres que deveria acontecer sem a mamãe Aisha. Que son âme repose en paix. Que a sua alma descansa em paz. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'idée de n'importe qui. Para dizer que não é hábito de qualquer. Ce n'est pas n'importe quel servant. Não é qualquer serva. Une servante bien formée. É uma serva bem formada. Et bien préparée. E bem preparada. Que son âme repose en paix. Que a sua alma descansa em paz. Voilà témoignage nanga. Aí está o meu testemunho. Alors nyonso kolekawa. O que vai se passar aqui? Que seja pela glória do Senhor. Tout se comporter, to yeko honorer cette grande servante de Dieu. Vamos se comportar, vamos honrar a serva de Deus. Je crois que na lista basali nzambe ya basi na Luanda. Eu creio na lista das servas de Deus aqui em Angola. Pasteur Aisha zamogo na référence. A mamãe Aisha é uma da referência. Voilà malubana zalaki na ngona partager na biso. Aí o que eu estava com ele para poder partilhar. Na gosenga bila excuse moke. Eu vou pedir desculpa. Parce que ba bengi ngana zoke quelque part. Porque eu me chamaram vou a algum sítio. Mas zo souhaiter que nyose le kamala. Mas eu creio que tudo passa bem. Tika nzama lo ya pamoja. Que Deus do céu abençoe. Acte oyo. Pediram como pai para me fazer esse acto. Vamos a levantar. Tu garder 1 minute pour Aisha. Vamos guardar 1 minuto para a mamãe Aisha. Ça fait 3 jours ngana yo aqui makambo motema na paz. 3 dias que meu coração está com dor. O tema passe. O meu coração está com dor. O tema passe bona Aisha. Coração com dor através da mamãe Aisha. Kanga miso na yo. Fecha seus olhos. Carte joker moko ikei. Há uma carta que se foi. Arme moga makasi ekei. Há uma arma forte que se foi. Commandante moko, officiel moko, une soldat bien formé armé akei. Comandante é uma soldada bem armada que se foi. Kanga miso na yo pendant 1 minute. Fecha seus olhos durante 1 minuto. A memória pastora Aisha. Na memória da pastora Aisha.
Vamos orar. Nzambe ya Abraham, Isaac e Jacob. Deus de Abraão, Deus de Jacó. Meu coração está com dor. Esse sacrifício é 9 mois, Senhor. Faz um sacrifício de 9 meses, Senhor. Para poder formar a mamãe Aisha. Para ver a pregação da mamãe. C'est une femme de référence. Uma mulher de referência. C'est une prédicatrice de référence à Luanda. Uma de referência aqui em Angola. Cette femme qui a donné le coup aux femmes servantes pour bater. Essa mulher que deu gosto às mulheres para pregar. Senhor, tu l'as pris. Senhor, ele recebeste. Bible le dit, ceux qui meurent dans le Seigneur reposent de leurs œuvres. Aquele que demora no Senhor e repousa. Livre et souvenir et fungwama. Que o livro de lembrança se abre. Para a vida da sua serva. Corps de Cristo está blessé, Senhor. O corpo de Cristo está magoado. Família está blessé. A família está magoada. Os filhos ficaram, Senhor. O Consolador. Ninguém possa nos consolar neste momento. Que tudo esteja no seu controle. No início até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Wana papa, tika na hotel matele na hotel mawana longo dia zokita. Assim que ele vai descer. É muito passe, douleur. É muita tristeza. Ceux qui m'ont na nzai batangi cima ya miso. O homem de Deus lagrimou. Hotelema. No estado sempre de pé. Toujours bem ao nome de Dieu Papa Dauphin. Vamos chamar o nome de Deus Papa Dauphin. Vai passar. Moko ya mokambia monene na ba église ya Petangol akozangi akolobata moko te na makambo. Papa Dauphin, pour favor. Papa Dauphin, avec tout le respect to bien Dieu wana moto na nzamba zole katobeteli kolo maboko makasi bango Graças a Deus, agradecemos a Deus, sendo o mestre de tempo de circunstâncias. Na verdade, ainda estás de pé, tudo que nós ouvimos do homem de Deus é importante. E isso fica como uma preparação para nós que ainda estamos em vida. Queremos que o trabalho que estamos a fazer possamos receber um bom galardão. Na verdade, a mamãe Isha é uma grande serva. Ela se foi, mas as obras ficaram. Há pessoas que beneficiaram da sua fé, daquilo que ela fez. Por enquanto que nós estivemos ainda na altura aqui neste quintal do Papalulu, se convertemos e tínhamos sempre hábito de seguirmos também ensinamentos aqui na igreja meia. Quer dizer, uma mamã que foi também uma referência, conforme o doutor Lunama acabou de dizer. Mas o meu conselho é que Deus nos ajude para nós permanecermos nesta obra onde Ele nos colocou. E que não se esqueçamos daquilo que os outros fizeram para nós. Não estraga aquilo que Deus colocou em si através de alguém somente por uma pequena coisa. Através das pessoas que Deus chamou, conforme o nosso músico acabou de dizer, gostei muito. Não estraga o benefício que Deus colocou em você através de uma coisa pequena. Seja grato a Deus e aos homens de Deus.
Você deve agradecer, ter aquele reconhecimento a Deus e também aos homens de Deus. Queremos passar um bom momento aqui, embora que é um momento de tristeza. Não viemos aqui para provocarmos outras coisas. Não viemos aqui para falar de outras conversas. Viemos aqui para que esta serva de Deus, mais uma vez, sendo o responsável, sendo o presidente das igrejas, estamos a desejar os nossos bem-vindos a todas as pessoas que estão aqui presentes. Não há um sítio de óbito onde se nega pessoas. E não há também convite que se dá para alguém participar num óbito. Viemos aqui porque esta pessoa era uma pessoa cara para nós. E devemos orar esta mamã porque era uma serva digna. Muito obrigado aos nossos pais. Muito obrigado também à família. E muito obrigado a toda a igreja Corpo de Cristo. Assim, teremos de honrar. Não é somente esperarmos que alguém possa morrer. Vamos orar também aqueles que ainda estão vivos. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado. E aplaudimos fortemente para o Mabiso na Maroba na Zambe. Para nos levar na. E vamos fechar os nossos olhos. Antes de fazer passar o servo de Deus. Deixa este momento na mão de Deus. Dê obrigado a Deus. Que Deus quer falar conosco. A Bíblia diz que tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. Deus utiliza o seu servo. Neste momento. Assim ela vai levantar. Nós recebemos da parte do Senhor. Ouvir Deus a falar no Senhor. Essa palavra que nos ajuda. Nos consola. Nos corrija. Em nome de Jesus. Que nos edifica. Senhor, faz-nos acreditamos que essa palavra leva vida. Em nome de Jesus. Merci, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. A Bíblia diz a obediência sacrifício. E mais que o sacrifício. Não vamos de dar honra naqueles que merecem. Dar honra na palavra do Senhor. Que esta palavra é que nos formou. E que nos deu a vida. Esta palavra Deus escolheu uma pessoa. Escolheu uma pessoa. E vai ser o portador desta a graça de Deus. Vamos dar honra. E ele levou. Eu também peço que de la part du Seigneur. Sois béni celui qui vient de la part du Seigneur. Et pas moi la seja abençoada as pernas que levou o Evangelho. Ok, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Já não temos tempo a perder. S'il vous plaît, rapidement, por favor, e rapidamente ficamos assim de pé. Vamos ler as escrituras. Depois é que vai permitir para nós sentar. Estamos a ler no segundo livro do Timóteo. Segundo dos Timóteo. Chapitre 4. Capítulo 4. No versículo 6. 2 Timothée. 2 Timóteo. Chapitre 4. Capítulo 4. Verset 6. Versículo 6. Papa va ler em francês. Car à ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. La parole du Seigneur.
la parole du Seigneur. Amen. Ok, vandala yo. Pode assentar. Yesu aye kopesa bomo. Yesu. Ce que ça possible yambanga na loimbo. Yesu. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi. Oh Yesu. Yesu aye kopesa bomo. Okolo. Yesu aye awanasi. Oh Yesu. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobikisi. Masia alinginga sikana yembela wakufeli naye oyemba masia Yesu Sanjola kuna ekulusu kuna akufeli batoma Sanjola Yahweh Yesu kuna kufela Père, dans le nom puissant de Jésus, Nome poderoso de Jesus, nous te rendons grâce pour cette circonstance. nós rendemos a graça por essa circunstância. Bénis l'exhortation, Bendiz a exortação bénis la présence de chacun de nous. e bendizamos a presença de cada de nós. Je suis convaincu de tout mon cœur que l'âme de ta servante est auprès du Seigneur. Eu estou convencido que a alma da sua serva está perto de L'âme de la servante de Dieu est en repos. A alma da sua serva está em repouso. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, nous avons ainsi déclaré. nós assim declaramos. Amen. Amém. Serait-ce possible ici, s'il vous plaît, de mettre la colombe à Podemos Bokobakasi? aplaudir S'il vous plaît. fortemente De mettre la colombe à Bokobakasi. Aplaudir fortemente para o Senhor. Bien, Nzambe azolokumu. Que Deus seja louvado Pona tango yo epesameli biso. por este tempo que foi dado. Yango etena loba o Nzambe atina motema na ngai epai na biso. Antes de eu falar o que Deus colocou no meu coração, Nazongisi lokumu epai na nkolo. eu agradeço a Deus Kotelema encore liboso ya basali ya Nzambe minene. levantando em frente dos servos, Kotelema liboso ya bana na Nzambe. levantando à frente dos filhos de Natina na Deus. circonstance esangisi biso awa. É esta circunstância que nos ajuntou. Ya mibaleza ete na ko remercier passage ya révérend docteur Alberto Lunama. A segunda coisa, vou agradecer a passagem do pastor Roberto. Na ko remercier passage ya président na biso oazo kamba biso l'église à Petrangol révérend Dauphin. A passagem Révérend Dauphin. do reverendo Dauphin. Merci na présence ya représentant ya président Nzuzi Ozalokola président aza président du conseil des églises de réveil d'Angola. Obrigado pelo presidente Nzuzi, que é Oza révérend Jean Pedro. e o reverendo João Pedro. Merci na présence ya ba
servante de Dieu éminente. Obrigado pela presença das servas de Deus. Merci na presença da éminent homme de Dieu Bazanakati Awa. Obrigado pela presença dos servos de Deus que estão neste lugar. Et je pense que na autorisation na bango nazaloko la porte-parole na bango. Eu penso na autorização dele, eu sou o porta-palavra dele. Bango ne ba autorisenga na telema awa pour être tout partager ma lubanza. Eles dizem que autorizaram para mim estar aqui e partilhar a palavra de Deus. Nazana tant mingité encore ya ko témoigner pour la servante na Nzambe. Não tem muito tempo para testemunhar através da serva de Deus. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Porque há muito testemunho. Moto ya kufi azalo kola motonio sauté. Essa que morreu não é como qualquer. C'était une femme modèle. É uma mulher modelo. C'était une femme référence. Uma mulher de referência. Et je crois que son âme est en repos maintenant. Eu creio que neste momento que a sua alma está em repouso. Et tika mabele ezala pepele pona ye. Que a terra seja leve para ela. Et na telemi était pote to partager maloba na Nzambe. Eu levantei para nos partilhar a palavra de Deus. Et rapidement, je pense que nous ressentis biso aweza makabaliwa. Rapidamente o que nos ajuntou aqui é a morte. Et liwa c'est quelque chose oyo existaka déjà depuis le jardin d'Éden. A morte é algo que já existe desde o jardim do Éden. Depuis le jardin d'Éden la mort. Mais liwa azalaki nanu na impact parce que moto abuka ki nanu mobe côté. A morte ainda não tem impacto porque o homem ainda não destruiu o mandato. Tango moto abuki mobe ko ya Nzambe. Quando o homem destruiu o que é o mandato de Deus. Delisumu akoti. É aí que entrou o pecado. Delisumu amemiliwa. E o pecado levou à morte. Nzambe asalaki moto po akufate. Deus criou o homem não para morrer. Dieu avait créé l'homme comme moto à vivre éternellement. Deus criou o homem para o homem viver eternamente. Raison pour laquelle achaki arbre de vie na jardin. Razão para a qual que ele poseu a árvore da vida. Et la Bible même zoloba ete nzamba di pensée éternité na kata motema ya moto. A Bíblia diz que Deus meteu o pensamento da eternidade no coração do homem. Et bien-aimé dans le Seigneur. Bien amado no Senhor. Bossa na nzambe za ete moto à vivre éternellement. Deus que o homem vive eternamente. Voilà pourquoi le Père a voulu kotinda mwana na Yesu Kristo afin que onyoso akondimaye. Fique todo aquele que crê nele. Akufa te kasi azwa bomo ya seko. Que não morra, mas que tenha vida eterna. Par là tu comprendre que la vie éternelle c'est la volonté de Dieu. Por isso estamos a entender que a vida eterna é a vontade de Deus. Mais la mort n'est pas la volonté. Onyoso bazolala bazokufa kati na nkolo. Por isso que aqueles todos que dormem que estão a morrer dentro de Cristo. Ndenge tata Nzambe aboya ki mwana natika na sama beli. Conforme que Deus não queria que o seu filho ficasse na terra. Ba onyoso baza en Christ bakosekwa pe. Cristo também vão ressuscitar. Dans la place Elikia na biso ezali. É aí onde está a nossa esperança. Voilà pourquoi toza na Elikia. É aí onde temos a esperança. Que biso na mama Isha komona na esilite. Que nós com a mamãe Isha não findamos de nos ver. To komona na lisusu. Vamos nos ver. Na bokonzi na Nzambe. Lá no reino. Alléluia peuple de Dieu. Amém. Oh alléluia. Amém. Mais bisika to totanga. Aonde nós acabamos de ler. Eza conseil moko prophétique. É um conselho profético. Oyo Paul lokola papa asa na sagesse. Tem a sabedoria. Azopesa conseil prophétique. Que está dando conselho profético. Et pas na mona ne Timothée. Ao seu filho Timóteo. Parce que Timothée était le fils de Paul. Timóteo foi filho do Paulo. Et Paul a comaki na fin ya mission. E o Paulo chegou no fim da sua missão. Mona était alobaki na mona ne Timothée mamwebele. Vai ver que ele falou no seu filho Timóteo com muita tristeza. Sokotali na 5 versets précédents. No versículo 5. Le premier verset. O primeiro versículo. Paul azopesa ba instruction. Paulo está dando as instruções. Et pas na mona ne Timothée. No versículo 5. Paul alobi na Timothée. Que o Paulo disse no Timóteo. Na letra komela ki Timothée. Esta letra que escreveu para Paul. Naquilo que tem a ver comigo, Paulo. Nazo servir déjà ao último sacrifício. Pona nini? Para quê? Abi moment na ngai départ et conquis. Chegou. Nazo servir libation. Eu estou a servir. Nazo pesa ba sacrifice. Os últimos sacrifícios. Pona nini? Por quê? O moment na ngai. O meu momento. E a départ. Da minha partida. É como pene. Já está presto. Place ngana vandi ngona. Aí eu não estou. Se for na pesa un petit tempo. Se é uma pessoa que está aqui. Prépare le jour de ton départ. Prepara o dia da sua partida. Préparez mon colo ya départ. Prepara o dia da sua partida. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Mundo tovan. Neste mundo que estamos. C'est un monde provisoire. É um mundo provisório. Esse mundo moko passager. É um mundo passageiro. Essa vie moko pour un temps. É uma vida por um tempo estrangeiro. Voilà pourquoi, bien-aimé. Por isso, bem amado. Esse moment qui tombe. É um bom momento. On prépare départ.
do ministério. O Paulo havia de fazer a boa coisa. Les jours de mon départ. O dia da minha partida está chegando. O dia da minha partida. Quer dizer que o dia da minha morte está fresco. Há um tempo também para morrer. E eu estou convencida que a serva de Deus a mamãe vem a sua partida. Eu também tenho meu dia. A morte também é um dos caminhos que vai me permitir eu e você bem amado no Senhor. A morte não conhece a porta. A morte não conhece profeta. Não conhece presidente. A morte também não conhece dinheiro. Bem amado no Senhor. A morte, ele só temeu uma pessoa. Deixa que te falar hoje. A morte não temeu Moisés. A morte não temeu Abraão. A morte não temeu Isaac. Está mais que Isaac. Está mais que Moisés. Está plus que Jonas. Mais que Jonas. Está plus que David. Mais que David. A morte temeu. E naquele dia, ele disse para eu rendei o meu seu espírito, mas não lhe matarei. Mas ele me rendeu. Je déclare cet après-midi. Também nesta tarde. Matar em nome de Jesus. Na prophétiser pour la yo. Profetizo para ti. Vai na mão de Jesus. Donc couche mon collègue on ligo son cerveau. Um dia que você vai aceitar. Qual o dia mais netica malobela que eu te trouxe. Que a palavra de Deus esteja assim. O amor disse eu lhe prendi. Primeiro dia. Lá debaixo da terra. Segundo dia. Lá debaixo da terra. Mas no terceiro dia. A terra já não aguentou. Ele aprendeu o pessoal. Ele o criador da terra. Bem amado do Senhor. Os santos foram ressuscitados. Viram no Jerusalém. Ressuscitou. Ele que estava em cima da quando ele ressuscitou. Je parle de Jésus de Nazareth. Je pensais que même Nazareth va combattre Jésus, tu allais acclamer le Seigneur. Et dans ma boucle, maman Isha Zana de Pema. Azana place à Pema. Place à Sasana Kimia. Dans la lignose à la supposée qu'il y a Dieu. Nazo Sisa Aou. Paul a lobby. Le jour de mon départ. Et ce comment? Está fresco. Tu prépares à ma bala. Mais mon colon n'a pas ça coquille. Il y a coquille mon kilio. Tu prépares à ma écoutez-moi ma soeur. Écoutez-moi mon frère. Préparez l'ioso. Mais qu'on bosse à la raté. Qu'on prépare. Mon colon a coquille mon kilio. Mon gaou lingate. Mais il y a kabouille. Quand nous parlons à son leba. Mon colon a coquille nenanga. Il haverá. Ce qui te paraît sali. Na parabole il y a mauvais riche. Mauvais riche Maurico. Na pauvre Lazare. Jésus a fait sa parabole. Mauvais riche. Qui vient malade pour la scène à moi. Mais l'autre c'est là qui n'a rien ma belle. Écoutez-moi bien aimé. Riche ma mère couche. Asali. Na tout le monde comme la maudite. Riche asali de pas. Chegada dele. Esse aqui não ia reporter. Não tinha lugar de reporter. Mas a chegada dos pais. Mas quando o pobre Lazare. Quando o pobre Lazare. A salir de pas. Na sua partida. Quando aqui. Quando chega. Arrivé na hier. A sua chegada. Como aqui na tolo ya Abraham. Chegou no peito do. Na place ya Kimia. Lá no lugar de. Na sua moto. Mogokoma wapi. Mas deixa chegar aonde. Ogozala wapi. Vai estar aonde. É bien aimé dans le Seigneur. Essa aqui é apôstolo. Não é essa aqui pastor. Essa aqui profeta. Mais promesse arrivé na yo. Après fio dans l'église. Les filles éternelles. Elles sont dans l'église. L'église est mon côté. À son autorisation. Il y a encore ça va tout là. Autorisation là. Quand ça la fanatique à pasteur. Quand ça la fanatique à prêtre. Oh à lobby boy. À lobby boy. À comme même on a dit ça. Et c'est pas ça qu'on a demandé. C'est Jésus.
Le chemin c'est Jésus. Pas Isaac. Ce n'est pas Jacob. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas révérend au feu. Mais le chemin c'est Jésus. Qui a causé à tête bien battue. Nous sommes tous au Kenya. Nous sommes la wapi. Ozala wapi. Bien-aimé. L'iffe le zali. Na sukisi awa. Meyoka loko moko. Zambe. Loko la tata malamu. Asala lifelo. Pona batute. Menzamba sali felo. Pona satana. Naba demona ye. Soki muta okota lifelo. Esa po mutasa okili. Esa po mutasa tetu. Esa po mutasa mutema mabe. Mais tango kokio bongo la motema. Tango kokio changer. Tu as ma péka lâché. Tu as ma péka. Tu es résiste au sortir. Mais il donne grâce au seul. Tu es donné grâce au seul. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Ici en Angola. Répands-toi. Préparez mon cola de pain. Hier repos. Aí no repouso. Ou no dormimento. Je pense que na même na réflexion. Eu penso que deve na reflexão. Parce que o que é? Você não está ouvindo mais a palavra de Deus. Du jour au jour, les gens deviennent des incrédules. Pas faible. A palavra de Deus não é fraca. La parole de Dieu est vivante. A palavra de Deus é viva. Est efficace. E eficaz. O problema é o coração de pedra. É a pessoa que já me está vendo que ele é não sou eu. Não sou só eu. Je suis ton frère. Eu sou teu irmão. Eu sou um canal que Deus me disse para me te falar. Hoje é mamãe Isha. Amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser você. A partida. Não é problema. A chegada. Vai chegar onde? Na mão de quem? Na mão de quem? O mal rico. Papá Abraão. Manda só Lazaro. Para vir aqui. Me dá pelo menos uma gota d'água. Você anda apanha pata no Lazaro e lá vai ele apanhar pata lá. Oi, seu pai. Nós e você aqui. Há uma barreira que está no meio. As pessoas daqui não podem chegar. Aí, não pode chegar lá embaixo. Vai pegar os seus irmãos. O pai Abraão disse. Vamos pegar ele. Só cela que costume lá todo mundo eu tenho a fé. Essa serva neste momento ela está perto de son Seigneur. Aí perto do seu Senhor. E você e eu vamos estar lá de verdade. Não nem eu aqui que tem coração que está de pé. Aleluia. Que Deus seja louvado. Está aqui no dia de hoje. Tem um mestre que permitiu. Porque a Bíblia diz il est le maître des temps. Ele é o mestre do tempo e des circonstances. E das circunstâncias. Circonstance oyo. Essa circunstância. Peut-être pour la biso tozumonango eza azar. Se nós estamos a ver que é azar. Mas ao nosso Deus não há azar. E nunca vai ver. Que Ele preparou desde a eternidade. É isso que está a se cumprir. Se vamos ver a circunstância que nos ajuntou, sentarmos assim. Através da nossa mamãe Isha. É triste. Esse coração está com dor. Com Deus, o que Deus permitiu. É mesmo Ele Deus. Vai saber consolar este coração. Eu sei que nós entramos aqui nesta igreja
ezalaki na mama moko abandi koconduire biso. Il y a uma mamãe que andava nos conduzir. Na ba convention, nas convenções, na ba séminaire, nos seminários, na ba enseignement, nos ensinamentos. Ezalaki mama Isha. Era a mamãe Isha. Kotala soki toza na mama oyo, vendo como está nossa mamã. Parole na ye abandi kobimisa. A palavra que ela falava ezalaki lokola mai ya pio. Era como uma água fresca. Que dava no coração. Todo o tempo ela conselho. Todo o tempo ela dava conselho. Ele disse que nesse trabalho tem que saber preparar. Somos homens. Estamos a crescer. Não vamos ter sempre essa força. Dernièrement, retiro das mamães. Maman bani ko pesa biso tonu lokola mama. A mamãe estava nos dando conselho como uma mamã. Alors bien moni na mosala oyo. Ele disse nesse trabalho. Eza mosala moko kitoko. Bom sala la nzambe. Vamos servir ele. Tina suka até no fim. Ko bandela ko sala mosala eza malamu. To bosana te. Mas não vamos nos esquecer. Bíblia lobi na biso. A Bíblia nos diz. Vivons la fé. Vale a pena o fim. Vaut mieux la fé. Vale a pena o fim. Que le commencement. Do que o início. Vamos findar com esse trabalho com Jesus. Ele paga mais. Deus que se lembra e que se lembra. Malgré mas nós homens. Mas nós sabemos. Deus é fidel. Deus é fidel. Bem-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Passe na motema. Muita tristeza no coração. Mas não tem nada a fazer. Porque a palavra de Deus se cumpriu. E aqui nós também que estamos aqui nesse lugar. Vamos que Deus não vai nos deixar. Que a palavra de Deus, conforme a Bíblia está dizendo, vamos chorar com aqueles que choram. Eu e você. Devemos chorar a mamãe Isha. Saímos na família. Não em vão. Nós servimos Deus. Se temos a união, Deus vai nos fazer mais muito. E muito. Assim que o papai pregou. Esse mundo vai passar com as suas coisas. Vai. Há um mundo que está nos esperando. C'est une vie éternelle. A vida que está nos esperando, uma vida eterna. Que nunca terá fim. Esse vai ter fim. Um dia. Eu e você. Vamos partir. Conforme o papai disse. O teu vai vir de noite. Ou de dia. Se você descer de noite. Calúnia vai ter fim. O dia que você vai descer. Vai descer de noite. Vai procurar o caminho para você. Mas se você descer de dia, esse sol que é Jesus Cristo de Nazaré, que é a luz, quando vai descer na luz, il a témoigné vraiment maman Isha. Também quero testemunhar. Malgré a passe, apesar da dor, não poderia ficar aqui. Maman Isha pour ngaza maman. Maman Isha para minha mãe. Malgré a seme kinanga. Apesar de ser cunhada. Essa deuxième na bota na bango. Ela é segunda. Tamo na approcher famille oyo. Quando me aproximei. Na kuta ki ba direte moko pa maman na bango. Eu encontrei umas direitas na sua mãe. Papa ondenga boko lela bana na ye. Conforme criou seus filhos. Bazaki na moba ordre moko kuna. Elas tinham algumas ordens lá. Ngapeta ngona ye wana. Quando eu também me aproximei. Na uta ki na ngapela famille chrétienne. Eu também vi de uma família cristã. Mais eu bika ka bana ba na ba pasteur. Sabe filho que vive. To sala ba kamuna libanda na ndaku ba yebite. Nós fizemos coisas escondidas. Só que nazo que kuna na kena kana biloka mikuse. Sempre que eu vou lá, tô sempre com. Donc maman ba okuta ko recevoir yote. A mãe dela nem recebia. Ndenge ozobeta kaka kokoko. Conforme pedia. Só que tindi que a porte. Quando abria a porta. Azote obui. Fredi azate. Mais maman Isha qui ko imposer. Maman Isha colocou uma. Só que azawa na yokoti. Quando ela chega. Tanto mamãe ba ko ngasa mfuma wana. Quando a mamãe tenta fazer. Yako baka linda kimia. Ela dizia linda para. Linda kimia. Linda tranquila. Donc maman Isha balé comme on louco pepa nanga. A mamãe Isha via. Sanga na yeba. Mesmo sem ela. Après singa ba formation moko. Deu-me umas formações. Na niveau ya famille. Diante da família. A formé yo vraiment. Ela me informou. Ako sundolelo no ba fete ya bana. Ela te abandona. Ako ba yeza to sala bo biso 15h to 6h musala to ya. Matika ni yo fete mobimba. Ela te abandona. O ngana ba ka 18 ba ko tara yo sali nini. Você vai ver só 18 horas. Azo préparer yo, azo préparer yo. Ela estava
Mais maman Isha ça lelo komoko elekela kangati lelo. Maman Isha fez algo que me tango bazu décision babala ngai. Quando queriam me manter ou dar casamento. Tosali coutumier. Temos o fête wana elegaki nango bien ponanga. Aquela festa passou bem por ela. Pona yambaki ba maman kutunanga basala ba 20 ans na poto. Recebi as minhas mães que viviam fora do país. Mais malgré tout ça, apesar de tudo, maman Isha na niveau na bango ya yebeli. Seu nível conforme ela. Amor que fête ane elegaki bien te. Ela viu que aquela festa não. Abengi ngalo bia Isa yaka. Me chamou. Dani to sala copy. Queremos seu marido que vraiment bakamana na baboya. Famille ma fête. Batu babande koloba mabe. Bazo ibsaka na litoi. Babi yo zui mama te. Você recebeu? Yo zui mama. Você recebeu? A décorer yemoko. Ela fez uma. A sali fête. Foi naquela. A décorer chambre. Ela decorou o quarto. Tanto somos para toque kolala. Quando fomos para descansar. Aí a déjà toque na litoi. Donc il a formé na balolenge moko kolinga te. Donc wana formation ki mama poranga. Realmente era uma. Ya batanyoso. Mãe de todo. Mais la bande ko fréquenté était na niveau ya église. Mas não frequentava no nível de. Tava formé na famille, formé na famille. Quando me formar na família. Azoka ko imposer. Sempre impondo as suas ordens. A comissão vai sair sempre né fokende. Ela dizia sempre que. Ah, mamãe changa não ia na Babi. Na aprendre ngoma pa mamãe Isha. Soki na zote sui na kingo. Na aprendre ngoma pa mamãe Isha. Aprendi na. Oko ngema so na tingo bila sana ke charpe te. Na kata família te zo ningala. Na família mesmo uma tempestade. Isha yebi ko respecter bana mikie. Ela sabe respeitar mais velhos. Agora bisa mama na bango Feli azate moça noko ye. Wana similo na yebo beta ki ko bitokolo ba boy. Abo sa mo soza motu ya ponanga. Gloire à Dieu pour a former nga koleka. Glória a Deus porque me formou. Na 2020 tanto que kunda mama na février. Em 2020 quando fomos ao funeral da mamãe. Mama shonga na yeba ki wana. Aquela mamãe que eu conheci. Na ona kuta ki na 2020. Que eu encontrei em 2020. Na kuta ki susu mama Isha moko li susu. Donc azali susu ouvert susu koleka. Ela era mais aberta aí. Meloko moko na kangaki na kati ya matanga. Mas uma coisa eu levei naquela. Azo imsanga ke. Ela me disse. Atika kolela. Quem isso? Você mulher longa mamãe da pana ngate isso só lela nini? Não estás a ver o rosto. Abi mamãe da kutu yaza bakama be mas ko ozi mama pena motema malamu. Mamãe ainda tinha maus comportamentos. Malobi na ngai yeba koza mwasi anoko. Mas saiba que oza na bachage. Tem carga. Na comprendre que belé. Eu compreendi muito. Mais passe na ngeza kaka na te ine sika moko te. Mas a minha dor é que pois aqui ma bongiso ngane to wane ko bongisa na kuku. Porque era o que nazo ya Luanda. Na kupanda na sika yo bandeli musala. Na pesa ngo vi. Para dar vida. Donc asiliaka. Ela mesmo. A côté ça m'esprit ko signer. Ela deu-me essa. Donc maman chazo sa makamoko maman cha siniaka. Ela faz umas coisas. Ala kisio pe como ko kabelo ka munene. Ela tem informação como pode se oferecer. Donc maman chazo so biloko na yo akabi yango. Pega nas suas coisas. Mais pour moi solo de exemple vraiment ayebi molimo na kimia. Moi ça va solution. Moi so yo kanisaka famille na kuzu. Bila mozaka ba coup de fil solution zwami. Uma descansa em paz. Zamba zolo kumu. Deus seja louvado. Mas é a última homenagem. Na moça só na zona mamãe Isha. Eu moça se estou a olhar na mamãe. Estou a chorar. Estou a chorar. Na yebite na lubanini. Não sei o que dizer. Babenga kinga. Ligaram para mim. Nazana ngshua mwana mwasi. Eu tenho a parce que já acceptou como magode Aisha. Porque todo momento eu carrego. Todo momento eu carrego a bolsa da mamãe. Não eu não me vergonhei por isso, mamãe. Ah, mamãe Isha. Mamãe Isha. Bitumba ndenge na ndenge. Guerras de várias maneiras. A maîtrisaki. Ela soube dar qualidade. Ela sabe trabalhar. Que son âme repose en paix. Que a sua alma descanse em paz. Amen. OK, to bengi saka na biso. Vamos chamar a nossa irmã. Gina. Aya kopesa biso biographie ya mama Isha. A nossa biografia, a biografia da mamãe. Tu vete com na biso maboko Gina. É com muitas lágrimas nos olhos. Essa interpretação. OK. É com muitas lágrimas nos olhos e com o coração quebrado. Que foi mãe, que foi esposa, que foi filha, foi conselheira de muitos. Mamãe Isha. De nome de origem, Elisée Dongo Sadila, mais conhecida por Isha. Nascida dia 2 de janeiro de 1965,
Nascida também de uma família de 7 membros, cujos 5 meninas e 2 meninos, todos vivos, exceto ela, do pai Dongo, Kissan e Daniel, já falecido, e da mãe linda Fula Graça, também falecida. Ela fez seus estudos primários na Escola Católica St.PIEX, em Giringuite. Ela continuara os seus estudos humanitários em 1983, na Escola Secundária Técnica de Gombe. Castigada por um diploma de Estado, ela se casara com o apóstolo Manyanga em 1991, mãe de 3 crianças, cujo nome é Glória Nkunda Dongo, Elma Manyanga e Rael Manyanga. Estudos bíblicos tecnológicos. Escola do Ministério de Profeta Adayo em Kinshasa, onde ela foi formada teologicamente. Escola Internacional de Evangelismo de Apóstolo Lunama, o senhor que cá esteve. E foi este pastor que lhe declarou pastora. Ela era professora de várias escolas de formação de servos de Deus em Angola. Ela dirigiu a Igreja Meia desde 1999 até o 2014. Ela deixara a Igreja Meia em 2018 durante o processo de divórcio com o cônjuge de ex-marido, o divórcio que será pronunciado em desenvolvimento pelo mês de junho. Que a sua alma descanse em paz. Não falaste nada. Estou a ver também, está interpretando, mas chorando sempre. Quando passava, eu já vi. Tolobi boi. Tolobi boi. Deixa-me falar em Lingala, é importante. Toyokana, tolobaki déjà que totombeli bato nyonso boye bolamu. Soki tozo sala boye po aza musali ya Nzambe. Se estamos a fazer assim é porque era serva de Deus. Soki te ezaka ka famille ekoka kozwa nanu maloba. Se não fosse por isso seria só a família a adquirir as palavras. Pe kopesa espaço na igreja e dar o espaço à igreja. Se matar musukoteya toko yemba makamu mususu etali igreja. E depois talvez cantar e outras coisas não tem nada a ver com isso. Mas só que todos continuer boiloco la culte ya hommage. Estamos a continuar assim como um culto de homenagem. Parce que azali servante du Seigneur. Porque era serva de Deus. Só que famille tant museu malobate ninguém balobaka bapesa kanku. Se a família não recebeu as palavras conforme dizem. Po eza mélanger pe bande como se a famille bazoloba. É porque está misto e outros irmãos da família também. Mais lokola responsable. Mas como responsável. Président ya ba pasteur na kati ya bairo awa. O presidente dos pastores dentro deste bairro. Tozongi lisusu kolobete tolingi makambo o tozo sala eleka na kimi. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si je viens vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis que passager. Souvent je me demande si je viens vécu parmi les hommes. Oh alléluia, si je suis fidèle à la mission. Car je vous demande pas qu'est-ce que je vais faire. Toujours je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi. Quels sont les pas sauvages, ma vie sur la terre de demain. Toujours je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi. Quels sont les pas sauvages, ma vie sur la terre de demain. Toujours je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi. Quels sont les pas sauvages, ma vie sur la terre de demain. Le jour où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront? Ma vie sur la terre. Car je vous demande pas, qu'est-ce que les hommes
Ok. Docteur Papa de Ratelemi, Zotiana Papa, Docteur Poete. Azobon de la Zambe, le sous pour la Nyon Soko le Kawa. Merci pour la maman qui t'a coupé si bisokat na ici Kanzambe. Merci pour la oyo qui c'est la volonté na yo katina libota oyo. Pe pour la vie à servante na yo. Zambe to peux se merci parce que au lobby na circonstance nous sommes kumbisa yo mon conseil. Passe mon thème. L'étiquette volonté na yo mon conseil. Peto tiki nyonso oyo. Toni ko sana moment oyo lokola komela mai pe kolia katana boko na yo. Ticket nyonso za la sanctifier na kombo na Yesu Masiya to bon délivrer. Amen. Nanzela ba epa ko mabombo na Zambe. Nanzela na bango ete nyonso eleki na ninga mutu ya moni ya nyonso abondeli nyonso po simana ye le sambe kozala lisusu te. Soki ta ekoki okozwa oyo okende oweleli tango nangula. Tobengi l'homme de Dieu Papa Dauphin wana soya to beteli ko maboko. Si, moi j'ai créé match avec la présence de Papa Landu. Na lobi na biso awa mais ezana maloba mususu ta mususu to ko bakisa oyo eza na ndikisa na biso te le Papa Landu kwekena ye pangizana ya kundi kala kwa ni makalanga mukotso moto kakala moto nzambi kakala moto kutiwe tapobela mudiambu de fuka tauza kakavo fuka una yao ya mama Aisha voyani fuka kena yao wao kina vo kuna kitasa kuteta ziamina tutumini yani Freddy oyele kwao eto kanda sabu yanta vingila kinakavutuka ikina tu vuanda diaka tutala momo mama kasi ngetata nge mama una bao voze fuka una yao Elisa
bofuka kele yao ko mweni kwa kutsoni mutuwana botutala mo mama vou repetir vou ndakolo na lingala ngaba camarada ezala muti ya mokili tokono bakabo ezala muti ya nzambe ko defa ezanga bake yango tolobi boye lokola mwana akeyi Fredi ake kokunda kuna mutu tango ya kozonga sima nde tokovala pena makambo ndenge ya famille otosilisa makambo lelo tozokundaka kokunda me oyo ayebi ke niongo ezali to adefa to adefisa ayoka nde soni te aya kokuta biso bafamille oyo tokotala ndenge tokolela makambo yango nakanisi toyokani merci beaucoup. Programa de obsequio, sendo programa fúnebre, que o Senhor possa nos ajudar. Eterno Deus, Pai das luzes, cá estivemos, Senhor, para partilharmos a dor com esta família enlutada que perdeu, não é somente a família, mas todo o corpo de Cristo, a igreja local. Viemos aqui amigos, amigas, até outras pessoas próximas e no corpo de Cristo para partilharmos esta dor consoante disse a sua palavra, que choremos com aqueles que choram e que possamos alegrar-nos com eles. Estamos agora findados, mas sabemos que lá, às vezes ainda estão no cemitério. Senhor, protege, conduza para que tudo corra bem. Assim, conforme nos disseram que lá enterraram a cabeça e aqui enterraram as pernas, assim que a sua serva foi sepultada, deixa que a sua alma descanse. Cá estamos, às vezes a água que foi preparada na família, bebendo uma águazinha, podemos comer algo. Deixa que seja abençoado em nome de Jesus. Cada um que veio aqui, veio com a paz e que regressa também com a paz. Em nome de Jesus Cristo, pedimos tu próprio, que o grande Consolador, através do Espírito Santo, possa consolar esta família. Vamos nos ausentarmos neste lugar, mas que o Senhor esteja presente. Em nome poderoso de Jesus Cristo, oremos assim. O nosso único Salvador, o único Senhor. Amen. Comme un hiver, Seigneur, j'ai très froid. Pourtant, nous sommes en plein clément chaud. Rien ne marche, j'ai pas peur, c'est que tout ira mieux. Si vous ne rencontrez pas le diable dans votre chemin, alors vous faites route ensemble avec lui. Pesa ngai motema ya Job ka mongumbo na yo nakoki kofinga nkombono te ata bampasi eluti ngai naza lokolo kati ebale monene okati ya masuwa eza kotiola moye na kati se ezali te eliki ya se na yo liboso nabungisaki ebele na mbala moko konsolation ya bato ekokaki te ata bambongo to mpe nini baninga na ngai nyonso bakimaki ngai ndenge nga nakomaki bamokili bakanisaki mabe namikangelaki na ndako nakima menase ya bato nakomaki komituna Nzambe mpona nini osalaka boye pasi nyonso kaka ngai eputo nasalelaka yo nsima ya nyonso wana moninga na ngai ya motema akei yango nasengi na yo Yesu pesanga motema ya Job epai topesa basujet de prière. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Dans les moments difficiles, on reconnaît les meilleurs amis.
pesa ngai motema ya Jobe nga mobumbu na yo nakoki kofinga nkombono te ata bampasi eluti ngai naza lokolo kati bale monene okati ya masuwa eza kotiola moye na kati se ezali te eliki ya se na yo oliboso nakufelaki ebele na mbala moko konsolation ya bato ekokaki te ata bamongo to mpe nini baninga na ngai nyonso bakimaki ngai ndenge nga nakomaki bamokili bakanisaki mabe namikangelaki na ndako nakima matongi ya bato nakomaki komituna nzambe mpona nini osalaka boye kasi nyonso kaka ngai epota nabangaka yo nsima ya nyonso wana moninga na ngai ya motema akei yango nasengi na yo Yesu esanga motema ya Jobe Arrependido, Pai, eu venho. Nesse instante, Pai, quero falar, quero ouvir a tua voz. Fala comigo, já faz um bom tempo que o meu pecado me separou.